Bom, vamos passar agora a palavra ao nosso companheiro Alcides, desejando as melhores vibrações. Bem, boa noite a todos. É sempre uma satisfação, uma alegria, né? A gente poder estar aqui, porque aqui a gente encontra estímulo, alento para realizarmos aquilo que nos é devido. Hoje eu saí de casa às 6 da manhã, fui embora para a escola dar minha aula. Aí, na hora do almoço, eu ligo para casa. Aí a Sheila, minha esposa, disse, olha, liga para o Gilberto, que o Gilberto quer falar com você. Aí eu digo, eu já sei do que se trata, né? Já sei do que se trata. Aí ligamos, falamos. A sorte, que eu não sei porquê, ao acordar, na minha estante eu bati o olho neste livro e trouxe este livro comigo, O Mestre na Educação. A gente ouve falar em crise. A doença é a crise da saúde. Os casais estão em crise. A família está em crise. O mundo está em crise. Como sair da crise? Como encontrar a tal felicidade? Se eu perguntar aqui, levante o braço quem quer sofrer. Pode levantar o braço quem quer sofrer? Ninguém. Se eu perguntar assim, levante o braço quem quer morrer? Ninguém. Então ninguém quer sofrer, ninguém quer? Então para que nos serve a vida? Qual é o sentido da vida? Nós, espíritas, vivemos a dizer que quando fulano está experimentando uma situação difícil na vida, ele está resgatando. Espera aí, para resgatar eu preciso sofrer? Foi para isso que Deus me criou? Para sofrer? Deus quer que nós todos sejamos felizes. E para eu ser feliz, o que eu tenho que aprender? Amar. Para eu amar, eu tenho que me educar. Então a grande crise da humanidade é a crise da educação. Como disse Kardec, está aqui no Livro dos Espíritos, olha que libelo, ouçam que coisa tão bonita. Da lei do trabalho, está lá. Pergunta 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Resposta: sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Devemos orar pelas nossas autoridades, porque no Brasil o velho não pode se aposentar. O velho vai ter que arrancar o couro e morrer trabalhando. Aí vem a outra pergunta. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Ouça a resposta. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei da caridade. A sociedade deve fazer às vezes desta. Opa! O que é a sociedade senão uma família? Lembremos-nos que Emmanuel diz que o sangue define a parentela, mas a família é espiritual. Aí vem o comentário de Kardec, um achado, um tratado. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume proporções de um flagelo. Qual a miséria? A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento
é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Pergunto a vocês, na Operação Lava Jato tem algum analfabeto? Não, ali tem homens totalmente instruídos, mas quem deles é educado? Nenhum. Aquele médico que aproveitava da paciente anestesiada para abusar sexualmente da paciente, ele era um homem instruído? Sim, e cadê a educação? O governante que impõe legislações arbitrárias e absurdas em nome de uma crise econômica, elevando taxa de juros absurdamente, impondo miséria nos lares. Onde está a educação desse homem? Porém, o subalterno, que também usa da vassoura para bater no chefe, o subalterno que usa a enxada para agredir o chefe, onde está a educação? Eu me lembro que uma ocasião estava eu sentado em casa e eis que de repente a programação da televisão é interrompida para mostrar uma rebelião de menores numa casa de detenção em São Paulo. E não havia policial que fizesse o menino sossegar. Ele com 2 pistolas na mão e um pano amarrado no rosto. Eis que a mãe chega, pega o megafone e grita: meu filho, largue esta arma porque não foi esta a educação que eu te dei. Para espanto de todos, o menino largou a arma. Reparem que esta moça analfabeta tinha uma autoridade moral sobre o seu filho, mas essa autoridade moral era devida a quê? Ao amor. Não a palavra, mas o sentimento que aquela palavra revelava. Porque quando eu preciso gritar com meu filho para ele calar a boca, nós dois estamos dando prova de quê? Que somos 2 deseducados. Eu tenho um netinho que sábado faz 2 aninhos. Eu já disse à minha filha, minha filha, fique esperta, hein? Que esse menininho é tinhoso. E pior é que é. Outro dia, numa casa espírita, veio uma senhora perguntar, minha neta é criança ainda. Digo, então sua criança, então sua neta é deseducada. Não me venha com rótulos, com adjetivos, que isso não resolve problema de ninguém. Qual é o nosso grande problema? Educar os sentimentos, para a gente poder sair da crise. Por que os casais vivem em crise? Porque os sentimentos estão organizados ou desordenados? Porque a minha mulher, porque o meu marido, eu sufoco o meu marido. Eu sufoco a minha mulher. Eis que, de repente, eu estou hipertenso. E não sei por quê. Porque eu acho que foi o obsessor que botou hipertensão em mim. Mas eu botei hipertensão? Foi o obsessor? Não. Gente, coitado do obsessor. O dia que... coitado do obsessor mesmo. Porque a ele tudo é atribuído. Uma ocasião, a minha mãe gostava de ouvir Rádio Globo.
E eis que um dia eu chego à casa da minha mãe, um daqueles programas policiais, o camarada preso diz assim, não, doutor, eu não matei não, eu apenas atirei, quem matou foi Deus. Pois é, meus amigos. A gente assiste aí que há toda uma pobreza endinheirada e há toda uma pobreza sem dinheiro. Porque neste livrinho que aqui está, o mestre na educação, palavras do doutor Miguel Couto. O problema do Brasil é a educação. O problema do Brasil é a educação? É do mundo inteiro. Mas como eu posso educar alguém se eu não me educo? Cada um dá aquilo que tem. Se eu não tenho dentro de mim, como posso dar o que eu não tenho? Então, meu amigo, cadê ele? Não fique triste, que eu sou igualzinho a você, estou repetindo a mesma coisa há muito tempo. Até agora Deus olhou para mim e falou assim, meu, Cid, eu estou cansado das tuas lambanças. Você vai lá para o Brasil, vai nascer negro no Brasil, professor de química, para ver se você melhora. E eis que eu estou aqui. Eu estou aqui diante de vocês em busca de quê? De aplausos? Não, porque com certeza eu sou o mais necessitado. Por que que eu sou o mais necessitado? Porque quem fala não fala para ensinar a ninguém. Nós estamos aqui para aprendermos juntos. Porque em 1975, mais ou menos, eu fui assistir um filme sobre Shangri-La. E a música tema do filme era Living Together, Growing Together. Vivendo junto, crescendo juntos. Então eu tenho o filho que eu preciso ter para eu deixar de ser o que eu sou. Porque não basta apenas encarnar e desencarnar. Eu preciso tornar-me uma nova criatura. Eis aí o nascer de novo. Porque eu posso encarnar e desencarnar e continuar estacionado. Mas eu só vou nascer verdadeiramente de novo quando eu me tornar uma nova criatura. E quando eu me tornar uma nova criatura, eu terei educação ou não? Alguém consegue imaginar Bezerra de Menezes com depressão? Alguém consegue imaginar Eurípides Bassanufo gritando, esse obsessor não me larga? Pois é, porque ele mete a enxada no chão e descarrega a ira, não é isso? Mas olha só, gente. Então não adianta nenhum de nós ficar acusando a mulher acusando o marido. O aluno acusa o professor acusa o aluno. O povo acusa o governante ri do povo. E aí a pergunta fica, como nós vamos pôr um fim na crise? Porque quem estuda história vai ver que a humanidade sempre esteve em crise. Não teve um período da humanidade que não houvesse crise, que não houvesse guerra, que não houvesse conflitos. Porque o homem sempre esteve em crise existencial. Né? O homem como lobo do homem, porque o homem está em crise. Eu me lembro que quando eu fui dar aula no Colégio Santo Agostinho, o padre virou-se para mim e disse assim, professor, use sua autoridade, mas não seja autoritário. Olha a diferença. Use sua autoridade, mas não seja. Mas se eu tenho autoridade, eu preciso gritar com meu filho? Não, eu preciso gritar com a minha mulher? Não, ela vai gritar comigo? Não. Ela vai gritar, cadê o dinheiro? E não. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, meu querido? Agora eu pergunto a vocês, quem está fora da crise psicológica, fora da crise emocional, tem hipertensão? Não. Vai usar droga? Não. Vai beber? Não. Vai fumar? Não. Porque ele é uma criatura pacificada em si mesmo. Aí, por falar em crise e educação,
a gente se lembra de Francisco de Assis. Porque é muito comum dizer, meu filho, teu pai não te deu educação. Não, teu pai não, tua mãe. Não é isso? Que educar é coisa de mãe. E tanto o problema de educação é coisa de mãe, que o magistério, por ser considerado uma profissão feminina, continua sendo problema de uma ocasião. Um secretário de educação, eu dava aula no Estado, e o secretário de educação, o professor estava em greve, porque não é coisa de agora também. O professor estava em greve e o secretário de educação disse para todos nós. Eu parei ali e vi um monte de carro do ano. Então as professoras são bem casadas. Eu disse, e eu que sou professor? Eu sou bem casado, não porque eu tenho uma mulher rica financeiramente, mas porque cada um de nós é igualmente rico na capacidade de amar. E para eu amar, eu preciso fazer o quê, gente? Conhecer a mim, educar meus sentimentos, me libertar de uma vez por todas dos atavismos de sombra e de dor que pesam dentro de mim, como fruto da leviandade a que me entreguei algumas vezes nesta vida. Então, gente, para que estamos no mundo? Para a gente ser feliz. Necessário vos é nascer de novo. Para que serve a doutrina do Evangelho? Para quê? Para tornar bons os homens que são maus. E para tornar bons os homens que são maus, isso é tarefa de educação. E sem educação não adianta. Nós que estamos reclamando, em alguma vez nas nossas encarnações, tivemos o poder nas mãos. Pela nossa posição de hoje, já viu que autoridade nós fomos, não é isso? Pois é. E ainda bem que estamos longe do poder hoje, porque senão a gente ia fazer tudo de novo. E aí, eu me lembro de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi leva aquele tiro. E alguém pergunta a ele, Mahatma, você perdoa? Não. Mahatma, você não perdoa? Não. Ele não me ofendeu. Aí é que está o problema de cada um de nós. A gente diz que perdoou, mas a mágoa ficou. E com a mágoa... Alguém já lamentou a morte de algum político aqui? Não. Não lamentou. Por quê? Por quê? Você já viu o sorriso de satisfação quando o procurador da República, né, manda prender alguém no Lava Jato? A gente se sente feliz, não é isso? É. Sabe por quê? Porque nossos sentimentos ainda não são educados. A gente não consegue dar a outra face. Porque a face oposta ao mal é o bem. A face oposta ao ódio é o amor. A face oposta à ofensa é o não do outro, mas de mim mesmo. Porque enquanto eu não me perdoar, eu não consigo me livrar das influências obsessivas. Porque sou eu quem atrai o obsessor. E o dia que eu entender e aceitar que, ao educar meus sentimentos, as minhas paixões, eu educo o obsessor também. E o obsessor é uma tremenda oportunidade para cada um de nós se educar. Porque o dia que o obsessor souber que nos ajuda, ele desiste da gente. Vou largar esse troço aí para conta dele mesmo. Porque o mal por si só se destrói e vai largar a gente de mão. Essa é a realidade. Porque feliz é quem resiste ao assédio do mal que está dentro de si mesmo. E não do mal que está fora. Ah, eu chego em casa, minha mulher começa. Eu quero ver o jogo do Flamengo e a mulher não deixa. E aí eu sento, meu filho vem. E o meu neto? Semana passada eu precisava estudar. E o meu neto não deixava estudar. Ô vô! Aí eu olhava, tá bem, meu neto. Eu falei, bom, vou me juntar contigo, vamos rolar na cama. E porque rolando na cama, ele dormia, eu dormi também, eu não estudei. Mas acordei feliz. Aí eu pergunto a vocês,
Aquela criancinha, no corpo físico, ele é uma criança. Mas se ele for mais evoluído do que eu, é o avô que vai educar o neto ou o neto que vai educar o avô? É o neto que vai educar o avô, porque foi assim com Francisco de Assis, ele é que educou o pai. Então cada um de nós, olhe bem nas tendências dos netinhos. Olhe bem nas tendências dos filhinhos. Porque depois não adianta dizer que mal eu fiz a Deus. A Deus você não fez mal algum, você só fez mal a si. Então quem desvia dinheiro público, quem fica aqui na esquina assaltando, se soubesse o mal que faz a si mesmo, faria isso? Não. Não faria isso. Ele faz porque ele ignora as realidades da vida. Porque a vida não é só isso que se vê um pouco mais além. A gente na casa espírita fala em educação mediúnica, educação mediúnica, educação mediúnica. Alguém pode ser bom médico sem ser boa pessoa? Eu posso, Alcide, ser bom marido ou ser bom médico se eu chego em casa e excomungo a minha mulher? Desgraçada, porque eu casei contigo, eu merecia a melhor sorte, não é isso? Como vou ser bom médico? Então, o problema mediúnico não está na mesa mediúnica, está no nosso dia a dia. Como eu recolho as dificuldades da vida, porque a gente pensa que Deus existe para satisfazer as nossas, mas é o contrário. É para nós fazermos a vontade de, como disse Jesus, tudo posso naquele que me... Aí eu pergunto, e Paulo de Tarso? Quando vai por Emaús a caminho de Damasco para prender Ananias, ele pergunta o que a Deus? A Jesus, Senhor, o que queres que eu? Ele alinhou dificuldades? Não. Ele perguntou o que queres que eu faça? Quantos nós já perguntamos alguma vez na vida, Senhor, o que queres que eu faça? Ah, meu marido fumou a vida inteira. Agora está lá com os problemas de efizema todo mal. Aí eu digo, Bezerra, cura meu marido. Aí eu não fico atento às más inclinações do meu filho. Aí meu filho se envolve com droga ou com qualquer outra coisa. Eu digo, a culpa é da minha nora. Depois que ele se envolveu com essa mulher, coitado do meu filho. Não é assim? Minha filha, tão boazinha, merecia um marido melhor. Não é isso? Mas quem escolheu o marido? Mas por que escolheu aquele marido? Aí nós vamos ter sempre a esposa que precisamos ter para deixar de ser aquilo que somos. O marido que precisamos ter para deixar de ser aquilo que... O filho que precisamos ter para deixar aquilo que somos. Será que a gente tem condição de ser pai de Joana de Ângeles? Eu não tenho. Até porque eu vou brigar com a minha filha todo dia. Imaginem se cada um de nós não levar a sério essa tarefa chamada educação, porque a escola instrui, mas não educa. E quando eu digo a vocês de coração que Deus me botou no mundo para duas coisas, para ser professor e espírita, é sério, porque eu sei as coisas que vieram ao longo da minha trajetória, antes e depois do espiritismo. Quando o aluno disse para mim assim um dia, professor, eu lhe odeio, eu tenho ódio do senhor. E eu assustado. Alguém aqui quer ser odiado? Todo mundo só quer ser o quê? O quê? Amado. Até o obsessor quer ser amado. Porque quando a gente dá ele uma prova de amor, o que ele faz? Se torna um grande amigo. Porque o amor está doente. E esse amor doente reflete na crise do dia a dia. Já viu como é que a gente dirige o carro? Seu filho disse... Quem é que nunca errou no trânsito? Mas a gente excomunga, a gente xinga. Como a gente é troglodita com o erro do outro. Porque a gente perdeu paciência, como diz Joana de Ângeles, paciência. Paciência é o conhecimento da paz. Mas como ter paz se eu não me educo? Boa pergunta. Minha filha,
eu te juro de coração, eu não sei de onde me veio uma calma na hora que eu olhei para o Jó e disse, meu filho, titio vai dizer uma coisa a você. Você conhece aquela parábola evangélica? Não dê pérolas aos porcos. Ele olhou para mim. Não, pois o titio vai lhe explicar. O conhecimento é uma pérola que não é para qualquer um. Porque o direito à escola é um direito de todos. Mas o conhecimento é conquista de poucos. Vê se na casa espírita não é a mesma coisa. O espiritismo é um direito de todos. Mas quantos se educam através desse conhecimento? Então, meu amigo, não fique triste, porque daqui a 500 anos estaremos juntos aqui no Eurípides de novo. Eu e você e eu. Entendeu? Eu e você e eu estaremos juntos aqui de novo. Porque, reparem só, quando o aluno, aí, agora você cutucou, né? Oi. Para ser o quê? Guia de quê? Como é que pode um cego guiar outro cego, rapaz? Aí, vejam bem, aí o menino, aí todo dia eu levava Caminho, Verdade e Vida para a escola. Antes de entrar na escola, eu abria Caminho, Verdade e Vida e lia. E fazia uma prece, e entrava. Aí, eu olhava para ele, meu filho, olha só, titi está aqui para te explicar, tá bom? Se tiver algum problema, você fala pro titi. Ele me olhava assim. Outra coisa, meu filho, que eu quero te dizer. Você tem todo o direito a me odiar. Eu não sei como eu disse isso para ele. Você tem todo o direito de me odiar. Me odeie o mais que você puder. Mas não me atrapalhe a aula que eu quero dar. Que aí entre nós vamos ficar em paz. E aí, pasmem. Todo dia eu chegava lá no menino. Você tá bem, meu filho? Com medo dele. Eu falei, você tá bem, meu filho? E me afastava, né? Bom, aí... Tudo bem, meu filho? E tudo bem? Qual não foi a minha surpresa? Um belo dia, abri Caminho, Verdade e Vida. Paulo de Tarso, o educador emérito, estava lá. Fiz-me forte para os fortes. Fiz-me fraco para os fracos. Fiz-me tudo para todos, para ver se de algum modo chegava a ganhar alguns. No dia que isso caiu, eu falei, ai meu Deus do céu, que pretensão a minha querer envolver esse garoto. Pois bem, no último dia letivo do ano, o garoto veio me procurar todo sem graça. Professor, eu quero dizer para o senhor, quero pedir desculpa ao senhor, que o senhor não é aquilo que eu pensei. Olha a bufetada que eu levei. Porque, na verdade, a gente não tem que revidar. Quando a gente revida, a gente também está caindo no mesmo padrão. E a gente está fazendo a mesma coisa aqui, censura. E a gente lembra de Francisco de Assis. Que eu procure mais amar que ser, compreender que ser, não é isso? Pois é dando, é perdoando que somos, e é morrendo que nascemos para a vida. Repare que há espíritos que desencarnam, mas continuam na matéria. Outro dia, nessa questão da educação, do sentimento, da emoção, um jovem lá na mocidade veio me perguntar sobre a questão de homossexualidade. Eu disse, meu filho, olha só, você já viu cadáver fazer sexo? Não. Alguém já viu cadáver matar? Não. Alguém já viu cadáver roubar? Não. Alguém já viu cadáver usar droga? Não. Quem faz tudo isso? É o espírito encarnado ou? Porque a condição está na mente. A função não está no órgão, está na mente. Tanto que a gente conhece aquela obra do Manuel Filomeno de Miranda, que é o encontro de Bezerra com o nosso Marquês de Sade. E lá na baixa região do mundo espiritual, o Marquês de Sade comandava uma orgia sexual. Opa! Como ele podia comandar uma orgia sexual se ele estava desencarnado? A mente dele ainda é animalizada, porque a mente dele ainda não está educada. E pasme quando o Manuel Filomeno de Miranda narra no livro que o desfile de carros alegóricos parecia os desfiles de carros alegóricos que a gente vê no desfile da escola de samba. E aí o autor diz que muitos desses carnavalescos são conduzidos para lá e representam aquilo lá aqui. Eu desencarnei vítima da cocaína. Continuo desencarnado querendo cocaína. O que eu vou fazer? Procurar alguém para eu satisfazer meu vício. Porque o problema não está no órgão, está na mente.
de cada um. Tanto que quando eu desencarno com raiva da minha mulher, o que eu vou fazer? Perturbar minha mulher. Não foi assim que o André Luiz foi fazer? Ah, então você nota que a felicidade de cada um de nós não está na conta bancária, está em como eu lido com as minhas emoções e meus sentimentos. E para eu ter a chance de perdoar a mim mesmo, é preciso que alguém me ofenda. E uma vez o aluno me chamou de crioulo filho e soltou o verbo. Crioulo, eu falei assim, meu filho, muito obrigado, me espera lá fora. E aí eu disse ao diretor da escola, meu amigo, olha, crioulo eu sou e com muita honra, mas filho disso aí eu não sou não. Tá? E a gente vai vendo que a força do amor é inquebrantável. Só a educação do sentimento, através do amor, é que vai nos permitir vencer a crise. Reparem, quantos endinheirados iam ao Chico Xavier pedir conselho? E ele que não tinha conta bancária. Porque o nosso grande problema é o que eu faço de mim. De fato, quem eu sou? Eu sou um corpo que tem uma alma ou um espírito que habita um corpo? Domingo passado aconteceu um fato curioso na questão da educação. Eu tenho um irmão que é pastor. E ele me ligou e disse assim, Alcides, eu tenho sonhado com você pregando na igreja. Aí eu disse assim, ai meu Deus do céu, ele me descobriu padre. Aí, não, faz o seguinte, Alcides, vamos combinar um domingo, você vai lá na minha igreja falar. Eu digo, tudo bem, Assembleia de Deus. E eu fui lá na igreja domingo passado. E chegando lá na igreja, eu fui falar de Paulo de Tarso, Abigail e Estevão. Quando eu acabei de falar de Paulo de Tarso, Abigail e Estevão, ô moço, quando é que o senhor volta aqui? Eu digo, ih, roubei o lugar do pastor. Porque foi mais ou menos isso que aconteceu. Quando Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, o que o sacerdote gritou? Perdi meu emprego, esse cara vai tirar meu ganha-pão. E enciumado, encolorizado, ó, prende e mata esse homem. Mas cada um de nós que tem os sentimentos educados, que tem a alma educada, sabe lidar com a doença? Sabe. Sabe lidar com a saúde? Sabe. Porque tanto a saúde quanto a doença são resgates. A gente precisa parar com essa mania que quem está canceroso está resgatando. E quem tem saúde também não está resgatando? Está. Na saúde ele tem uma oportunidade de ser solidário com quem é doente. Quem tem muito dinheiro aprende a dar com humildade. E quem não tem aprende a receber com humildade. Quantos não sabem dar? Muitos. Mas também quantos não sabem receber? Muitos. Quantos desejam a saúde para dar vazão à perversão dos seus sentimentos? Aí quando perde a perna, o braço, lembra aquela história da criança que queria se suicidar e o espírito falou para o Chico, ó, avisa a mãe dele que esse garoto já está pensando de novo em se suicidar, então corta a perna dele. Para quê? Aquilo era uma punição ou um bem? Um bem. Então a gente precisa parar com essa história do coitadinho, parar com essa história do obsessor. Cada um de nós vai ter que se educar se quiser ser feliz. E para eu me educar, eu preciso do outro. Cada um de nós precisamos muito um do outro. Se a gente quiser aprender a ser feliz. Pitágoras, está lá o meu amigo professor de matemática, lembra do nosso bom Pitágoras? Todo mundo lembra, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do quarteto. Pois bem, Pitágoras era um iniciado. E o Pitágoras deixou cunhado uma frase que é o retrato de hoje da humanidade. Educai as crianças para não punir os adultos. O que é a punição do adulto? Aquilo que nós acabamos de ler que Kardec falou. Quantos entram na velhice em doença porque perderam a saúde na juventude?
Porque quantos entram na velhice ao desamparo, porque não souberam na juventude cultivar a ciência do afeto. E a gente olha, coitado do velhinho. Vai lá, o que a velhinha dele não passou? Que aqueles filhos não passaram? Agora voltaram as costas para ele. Como ele não soube educar, também recebeu o quê? O desprezo. Que é consequência natural da obra que ele não fez. Alguém disse quando Chico Xavier morreu bem feito? Não, por quê? Olha a educação que ele semeou e ele recebe de volta todos os dias preces de gratidão. Ou não é verdade? Mas quando o traficante ali da esquina morre, que sua mãe dele chora, não é isso? Só. Então, vejam bem que se aquele traficante da esquina soubesse a loucura que faz, ele faria isso? Não. Vou lhe contar uma história dessa questão de instrução e educação. E outro dia, lá na casa espírita, veio uma companheira nossa e disse assim para mim: Alcides, que foi? Fala para minha filha que ela quer ser professora, um absurdo, ela quer ser professora. Se eu perguntar aqui um a um, quem quer que o filho seja professor? Quem quer que o filho... Quem quer? Brenner, você quer que seu filho seja professor, Brenner? Lá em casa nenhum dos três é professor. Ainda tentei convencer minhas filhas e eu vi o seguinte: pai, maluco aqui só você. Mas pouca gente sabe que a profissão é também maneira de evolução espiritual. Olha como Eurípides exerceu a política e o magistério. Olha como Bezerra ele exerceu a política e a medicina. Então a gente pensa que ser médico, professor, é só para ganhar dinheiro, mas é para desenvolver potências psíquicas. E quais são os dons psíquicos de cada um de nós? O amor por excelência. Pois, como definiu Pestalozzi, educação é o desenvolvimento harmônico integral das potencialidades do ser. Aí, como eu não educo a criança, o adulto assume a paternidade totalmente despreparado. Olha a família desagregada. Quantas mulheres não trazem em si a boa semente da educação? Me lembrei aqui de um caso. Estava eu ali em Madureira e eu tinha 40 minutos para chegar em Bangu. Eu falei, caramba, não chego em Bangu para dar aula em 40 minutos. Aí eu tive uma ideia, vou deixar o carro aqui no estacionamento e pego o trem para Bangu, que aí eu chego. Subi a estação correndo, peguei o trem. 5 mulheres conversavam dentro do trem. Das 5, 4 dizendo que traiu os maridos. E a outra, espantada, dizendo, minha filha, bota um chifre nele, homem bom. Quando leva um chifre, melhora. E o safado endireita. Pergunto a vocês, onde está a educação aí? Aonde está a educação aí? Nenhuma, gente. Então a gente vai vendo que enquanto nós estivermos em crise, porque não nos educamos, vamos dar o que ao outro? Se as 4 fossem educadas, que conselho dariam para a outra? Não é isso? Acreditem. Uma vez fui eu para Copacabana dar aula e não tinha luz no curso. Aí os meus amigos, todos casados e bem casados, disseram assim para mim: ô negão, tu vai fazer o quê? Vou para casa. Tu vai para... Ô cara, vamos ali na terma que a gente vai passar uma tarde maravilhosa. Isso tudo é falta de quê? Educação. O sexo em desalinho é fruto de quê? Da falta de educação. Porque não adianta eu dizer que tenho que me prostituir de todas as maneiras para eu ter carro, para eu ter casa, para eu ter tudo, porque eu não comprarei a paz da consciência. Porque só o cumprimento do dever bem cumprido é que vai nos dar a paz e vai nos permitir sermos verdadeiramente
felizes, porque a falta de educação confunde prazer e felicidade. São coisas distintas. Quem é feliz tem prazer em viver. O viciado tem prazer no seu vício? Tem. Mas ele tem felicidade? Não. E todo viciado espelha em quem em si mesmo? Uma crise não identificada. A ganância do poder, a necessidade de aplauso que o artista tem e um atropela o outro, não é ético, não respeita. É fruto de quê? De uma falta de educação. Porque imagina se cada um de nós que vem aqui expor a doutrina espírita tivesse necessidade de aplauso. A gente vem aqui por aplauso. A gente busca um pouco de carinho. E foi até interessante. Agora eu vou contar outro caso interessante. Outro dia estava eu aonde? Na Taquara. E me veio uma loura bonitona. Aquela loura cinematográfica pendura no meu pescoço. Seu Alcides! Aí eu digo, ai meu Deus do céu, se minha mulher vê isso. Aí, olha o carinho, olha o carinho. Seu Alcides, eu quero agradecer ao senhor, porque naquela palestra de segunda-feira lá no Euripo que o senhor fez, meu filho resolveu voltar para o céu. Olha o carinho. E é isso que nos alimenta, é essa chama. Não confundir carinho, amizade com desejo sexual, que isso não tem nada, uma coisa a ver com outra. O que buscas? Cada um de nós, quando passa ali pela porta, Jesus abre os braços e diz a cada um de nós, amigo, a que vieste? A que viemos aqui? E quando a gente sai daqui, Jesus pergunta, quando eu chego todo dia na escola para trabalhar, amigo, a que vieste? Quando você chega em casa que faz sua prece, Jesus te pergunta também, amigo, a que vieste? Em missão de paz ou de guerra? A tia da minha esposa faleceu. E o enterro foi lá em Dorândia, lugar que eu nunca tinha ouvido falar. O lugar, lá de Piraí, negócio assim. E lá ainda se cultiva o hábito de velar o defunto em casa. E aí estava eu em pé. E o cunhado da minha mulher, marido da irmã dela, que é da igreja de Nova Vida, virou-se para mim e disse assim, na hora que o corpo estava indo para a sepultura. Poxa, essa é a hora mais dolorosa. E eu não sei porquê. Eu disse assim, não, essa é a hora mais sublime. Tu tá maluco? Não, rapaz. Repare, só a vida espiritual dá sentido à vida. Porque se não há vida espiritual, qual é o sentido da vida? E qual é a tarefa do cristianismo? Nos educar para quê? Para a vida espiritual. Quando Jesus vai à casa de Zaqueu, Zaqueu prepara um banquete. Se nós entendermos a casa fisicamente, ficou sem sentido. Qual é a casa de cada um de nós? A nossa mente e o nosso coração. Porque quem tem Jesus na mente e no coração, está educado ou deseducado? É feliz ou infeliz? Vive ou morre? Vive para sempre. Por isso que Jesus é chamado de mestre. Aí na escola, às vezes, me chamam de mestre. Eu não fico vermelho porque é impossível. Mas que me dá uma vergonha, me dá. Porque como posso ser mestre? Eu posso ser mestre? Não, porque eu ainda estou em educação. Como meu aluno, eu sou um aprendiz. Nós todos aqui somos o quê, gente? Aprendizes. Companheiros da mesma viagem. Em busca do mesmo objetivo. Porque ninguém é inimigo de... Cada um é inimigo de si mesmo. Porque quando eu fujo de mim mesmo, eu esqueço de Sócrates. Homem, conhece-te a ti mesmo. Só o autoconhecimento, só o auto-amor, só o auto-perdão vai me permitir educar alguém. Kardec era mestre. Mas não esqueçamos que a mulher dele também foi
grande, porque sem uma companheira grande ele não poderia fazer essa obra maravilhosa que ele fez, da qual nós somos todos beneficiários. Quando eu chego lá naquela escola para falar de química, eu tenho que estar disposto a aprender com o meu aluno um pouquinho mais da vida. Se eu não aprendo a vida com meus filhos, como posso chegar e continuar o meu processo educativo? Quando comecei a educar-me? Não sei. Quando vou parar de educar-me? Não sei. Mas eu sei que eu estou em processo de transformação. Então, se nós quisermos conquistar a felicidade, o que eu tenho que fazer? Educar-me. Porque enquanto não houver uma educação verdadeira no mundo, o mundo estará em crise. O número de divórcio aumenta ou diminui? Aumenta. Imagine que eu tenho um aluno, coitado, homossexual, o pai dele pastor. O pai dele disse que isso é coisa do demônio. Reparem que está havendo educação aí? Não. Esse homem que divulga o evangelho está se educando? Não. Porque eu só posso me educar a partir do momento que eu compreendo a mim mesmo, que aí eu posso lidar melhor com a deficiência do outro. O outro não é o meu inferno, como disse Paul Sartre. O inferno é o outro, não é. O outro é o meu céu. Porque é o outro que me dá a oportunidade de disciplinar, de educar, de testemunhar a minha confiança, a minha fé no poder do amor. Porque miseráveis todos nós somos, não é o homem da vida estirado na calçada. Uma ocasião, lá onde eu moro, tinha um rapaz, um morador de rua, e um dia minha mulher estava lá chateada, coitada. Aí passou com aquela cara, aí ele se virou para minha mulher e disse: minha senhora, a senhora está triste por quê? Olhe para mim. Eu tenho mais motivo para estar triste que a senhora. E, no entanto, eu não estou. A tristeza da minha mulher foi embora. Por quê? A gente valoriza demais os aborrecimentos. A gente valoriza demais as chateações. Por quê? Alguém viu Jesus se queixar? Não. Imagina se o Chico Xavier disse assim: ih, lá vem esse empresário chato, diz que eu não estou. Ou não é? Mas ele atendia a todos como? Imagine quando André Luiz, no meio da madrugada, quisesse ditar um livro, e o Chico: ah, não vou não, eu estou cansado, eu quero dormir, para de me chatear. Porque é muito fácil aplaudir o Divaldo. Se coloque no lugar dele. Vocês pensam que o obsessor não quer pegar o Divaldo? Quer. Quer. E se, imagina se o Divaldo fosse obsidiado por não se educar. Quantos espíritos ele arrastaria com ele? Acabaria o espiritismo no Brasil. Então ele, Divaldo, tem que lutar muito contra ele mesmo. E cada um de nós vai ter que lutar contra si mesmo. Porque eu tenho que lutar contra o mal que está dentro de mim. E qual é o mal que está dentro de mim? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, os recalques, frutos de experiências mal sucedidas. E que a atual encarnação me privilegia, concedendo-me a oportunidade da cura. Porque onde há amor, há cura. Onde há amor, há cura, a educação, a libertação. Então vamos parar de falar de crise. Vamos acreditar que é possível sair da crise. Aprendendo o quê? Amar. Mas só posso amar se eu me educo. A culpa não é da minha mulher, não é do meu filho, minha sogra. A minha sogra, uma ocasião, chegou à minha casa e disse assim para minha mulher: cadê o safado do seu marido? Aí minha mulher disse assim: ô mãe, que isso? Eu passei lá na Praça Seca, vi ele com uma loura. Aí eu disse de onde ele me viu, saiu correndo. Aí minha mulher disse assim: mãe, ele nem saiu de casa hoje, está lá no quarto lendo o jornal. Inclusive quem foi comprar o jornal foi eu. Então é aquele irmão dele que parece com ele.
Aí eu pergunto a vocês, ela deu prova de equilíbrio ou de desequilíbrio? Porque ela não avaliou a extensão do mal que ela provocaria. Imaginem se eu tivesse saído de casa e encontrado com o Gilberto. Gilberto, vamos bater um papo sobre a doutrina. E esqueci de voltar para casa. Quando eu chegasse em casa, o que a mulher dizia? Minha mãe não ia se enganar. Ou não é? E ela deu prova de equilíbrio ou de desequilíbrio? De educação ou de deseducação? Porque para comentar o mal, a gente também tem que ter cuidado. Porque a gente não sabe a extensão do mal que vai causar. Ah, menina, imagina o que eu vi. O que adivinha? O marido da fulana com outra. Não é assim, não conta pra ninguém não. Mas conta pro do Flamengo e da Mangueira, não é isso? Pronto, o mal tá feito, gente. Foi o que você leu ainda há pouco. E quem faz isso dá prova de quê? De desequilíbrio ou de educação? E deixa eu olhar a hora, gente. Não, tem mais 10 minutos, graças a Deus. Então, olha como os nossos atos são reveladores daquilo que nós somos. Porque quem é diferente daquilo do que é. O que eu sou é diferente de quem eu sou. Como as pessoas devoram o Haroldo Barbosa e o Luiz Reis. Tinha um samba belíssimo chamado Notícia de Jornal. O título do samba. E dizia assim: lutou contra a existência no humilde barracão. Joana de tal, por causa de um tal João. Depois de medicada, retirou-se para o seu lar. Aí, a notícia carece de exatidão. O lar não mais existe, ninguém volta ao que acabou. Joana é mais uma mulata triste, mas uma mulata que errou. Errou na dose, errou no samba, errou no amor. Joana errou de João. A minha filha é Joana, mas não é a personagem. Joana errou de João. Ninguém notou, olha o detalhe, ninguém notou, ninguém morou na dor que era o seu mal. A dor da gente não sai no jornal. Perceberam a grandeza? Olha a educação aí. Porque a gente comenta o mal, mas não sabe a dor daqueles que estão envolvidos naquela trama. A gente não respeita, a gente tripudia sobre a dor alheia. E isso porque somos espíritos. Imagina se nós não fôssemos, né? Mas vamos continuar o caso. Então a gente vai vendo como também essa questão da educação passa. O João Nogueira e o Paulo César Pinheiro têm um samba belíssimo chamado Além do Espelho, que eu adoro, porque é tudo que eu gostaria de um dia poder dizer ao meu pai e de ouvir dos filhos. A vida é mesmo uma missão, a morte uma ilusão. Só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. Gente, olha como a arte, a serviço do divino, educa. Aí tem um texto que ele diz assim: meu pai cumpriu sua missão e agora eu vou cumprir a minha. Porque o pai soube educá-lo e ele, grato ao pai, olha para o filho meu, para o filho dele e diz: eu vou educar meu filho. Mas para eu educar o meu filho, eu tenho que me educar. Olha, orai e vigiai. Eu tenho que combater o bom combate para eu completar a minha carreira, como disse Paulo de Tarso. Como disse Paulo de Tarso, vivei como espirituais. E o que é viver como espiritual? Educar-se, disciplinar-se, buscar a transcendência divina na arte de amar e de viver, sem buscar reconhecimento ou gratidão. Porque muitas vezes a mãe faz chantagem emocional e diz: minha filha, respeita a mamãe, porque mamãe dá comidinha, mamãe dá casinha, mamãe dá roupinha. E daí? Será que mamãe dá educação? Ah, eu te dei boa escola. E daí? Você não deu educação. Porque chantagem emocional não é amor. Ah, vou provocar uma briga com meu marido para ver se ele fica com ciúme de mim. Ai, meu marido, meu shortinho bem curtinho, para ver se meu marido... Ih, eu passei na tela de shortinho, meu marido ele ligou, ficou vendo o jogo do Flamengo. O Flamengo é mais importante do que eu, que raiva. Isso é prova de desequilíbrio. Isso não é educação, isso não é amor.
A minha mulher faz tudo que eu quero. Quer ver outra prova da arte a serviço da educação? Aquela belíssima canção do Djavan, vem me fazer feliz porque eu te amo. Ninguém vai me fazer feliz porque eu amo. Só eu posso me fazer feliz no amor sadio, no amor equilibrado, que compreende que o outro é dono de si mesmo. O Raul Seixas tinha uma belíssima música com o Paulo Coelho que diz assim: o amor só dura em liberdade. O ciúme é só vaidade. Sofro, mas eu vou te libertar. Infinita é tua beleza, como podes ficar presa como santa no altar. Quando eu te escolhi para morar junto de mim, eu quis ter teu corpo, tua alma, tudo enfim. Mas compreendi que além de dois existem mais. Não foi isso que Francisco de Assis e Clara de Assis fizeram? Compreenderam que além de dois existem? Kardec e Amélie Boudet também compreenderam que além de dois existem mais. E nesse amor também foram regenerados. Lembremos de Abigail, Paulo e Estevão. Quando ele alcança a dimensão cósmica do amor, que é a educação por excelência, ele ele esquece Abigail? Não, mas ele se dedica ao bem do outro, como forma de reatar aquela lembrança. Meu netinho morreu, eu não dou nada para ninguém, me tranco em casa e fico me queixando da vida, dizendo que é saudade do meu neto porque eu amo meu neto. Isso é prova de desequilíbrio. Aí eu fico em depressão porque minha mulher não me quer mais. Reparem, eu não posso fazer de um a minha razão de viver. A minha razão de viver, todos que cruzarem o meu caminho. Minha razão de viver. Mas se eu faço da minha mulher minha única razão de viver, minha mulher morre. Eu entro em depressão, porque o amor está doente em mim. Meu filho morre, eu entro em depressão, porque o amor está doente em mim. Porque, como disse Khalil Gibran, pais, vossos filhos não são vossos, vêm através de vós. Outro dia, eu falei para uma das minhas filhas: olha, se eu sou teu marido, eu meto o pé, vou embora, porque tu é chata pra caramba, menina. Para de apurrinhar o outro. Aí ela diz que é em nome do amor. Ainda disse para minha mulher outro dia: ô mãe, ó, meu pai é igual a todo, é safado igual os outros. Ainda disse assim para mim outro dia: olha, se vocês ficar viúvo, não pense que outra mulher vai entrar aqui não, porque não vai, porque eu não vou deixar. Eu digo: você é minha filha, então você decide a minha vida? E se eu morrer, sua mãe pode arrumar? Minha mãe pode, você não. Freud explica, não explica? Explica. Mas isso tudo, essa possessão doentia, é fruto de quê, gente? Da educação ou da deseducação? Da deseducação. E eu disse para ela outro dia: minha filha, não é esse exemplo que tua mãe te dá. Se você for para o seu marido 10% que sua mãe é para mim, seu marido vai ser feliz e eu também. Aí ela disse assim: já vem você com aquelas histórias. Eu digo: pois é, minha filha, mas reparem bem, a gente lembra de Quinto Varro, né? Quando ele pede 100 anos para resgatar aquele filho, porque o amor pode, e a minha filha me ama, mas o amor está doente, ainda ela não se educou ainda. E quantas as vezes o amor doente de um filho atrapalha a vida de um pai? Quantas vezes os pais com amor doente atrapalham a vida dos filhos? É aquele caso daquela mulher que ficou viúva precocemente. Aí o filho quer casar, a nora não presta. A filha quer casar, o genro não presta. Porque ela quer prender os filhos com ela. Olha a doença aí. Então, gente, só existe uma crise. A crise da falta de educação. A crise da falta de amor. E onde encontrar a educação? Onde encontrar o amor? Dentro de cada um de nós. Libertando-nos do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Porque só assim os psicólogos e psiquiatras terão de trocar de profissão. Porque os consultórios ficarão vazios. Ninguém vai precisar de terapia. Uma vez lá em Petrópolis eu fui dar aula e a jovem disse assim para mim: ô professor,
eu fui no lugar que faz regressão de memória e eu morava na Espanha. Sim. E o detalhe, professor, eu nunca saí de Petrópolis, como é que eu posso ter vivido na Espanha? Olha a reencarnação aí. Ainda disse mais, professor, lá na Espanha, eu e minha irmã éramos amantes do meu pai. Aí minha mãe descobriu o romance, matou meu pai, matou minha irmã, eu fugi. O detalhe, professor, é que eu odeio minha mãe e minha mãe me odeia. Por que estavam juntos na consanguinidade? Para educar os sentimentos. Transformar essa antipatia em fraternidade. E o pai, que um dia foi amante da filha, hoje estavam como pai e filho, para o pai abusar sexualmente da filha? Não, para resistir às tentações do caminho, porque quando Freud falou nisso, ele atirou no que viu e acertou no que não viu, porque ele esqueceu da reencarnação. Então só a vida espiritual dá sentido à vida de cada um de nós. Para fechar, nunca é demais lembrar de Vinícius de Moraes quando dizia: tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá para entender se a gente mal nasce e começa a morrer. Porque a vida material não explica a vida. A outra do Vinícius de Moraes: às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Aí pergunto a Deus: escute, amigo, se é para desfazer, por que é que fez? O poeta angustiado e aflito busca uma razão de sua vida, busca uma razão para a sua existência. E quem é que vai dar sentido a essa vida, essa existência? A vida espiritual. E se nós temos a certeza de que somos espíritos momentaneamente na carne, para com que finalidade? Educar os pensamentos e os sentimentos. Porque só assim seremos verdadeiramente felizes. Porque é a única conquista que nenhum ladrão na esquina vai nos tirar. É a única conquista que nenhum governo vai transformar em imposto. A arte de amar e de viver em plena e total harmonia com Deus nosso Pai e ao próximo como a nós mesmos. Porque tudo é caminho para se chegar a uma vida melhor. Que nós sairemos da crise porque nós aprenderemos a amar. Obrigado a todos, boa noite a todos.